Amados irmãos, eu saudo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Carol. E neste domingo nós iremos tratar a lição 9, como vencer as oposições à obra de Deus. E como sexta devocional da nossa EBD, o tema tratado é a grandeza da obra de Deus. O nosso texto base encontra-se em Atos, capítulo 5, versículos do 34 ao 42, que diz, resumidamente falando: Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Aqui ele se refere aos apóstolos. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas e cerca de 400 homens, e depois Judas, e levou muitos consigo, mas ambos pereceram, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Se nós meditarmos nos versículos anteriores, nós vamos entender que grande era a obra que os discípulos estavam fazendo. Não escondidos, mas em um ponto específico, conhecido como Pórtico de Salomão, a parte mais externa e mais elevada do templo, cercada por colunas. As pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo salvas. As pessoas que possuíam espíritos imundos estavam sendo libertas, a obra estava sendo feita, as pessoas estavam maravilhadas com tudo o que estava acontecendo. E isso despertou a inveja da seita dos saduceus, do sumo sacerdote, dos fariseus. E por causa dessa inveja, os apóstolos foram presos e recolhidos à prisão pública. Mas à noite um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo do Senhor ordena que os apóstolos continuem pregando, fazendo a obra do Senhor. E novamente, quando aquele povo ouve que eles não estavam na prisão, sem entender como eles foram libertos, eles se enfurecem e querem matá-los. E é aí que nós entramos para os versículos da nossa lição de hoje. Gamaliel era um fariseu altamente respeitável, mestre da lei e membro do sinédrio. Ele foi mestre de Paulo em Jerusalém. E ele interveio em favor dos apóstolos quando o sinédrio tentou matá-los. Por quê? Além de sua grande sabedoria, ele já havia testemunhado o fim daqueles que se levantaram contra os crentes, como Teudas e como Judas o Galileu. E viu também o fim de todos aqueles que estavam com eles.
E quando Deus ele quer, quando Deus ele permite, quando Deus ele quer usar os seus para fazer a sua obra, ele usa os nossos próprios inimigos para nos abençoar. Como ele usou Gamaliel, um fariseu. Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, para abençoar as nossas vidas. Essa passagem vai nos ensinar que mesmo sendo açoitados e ordenados para que não falassem no nome de Jesus, além de quando foram soltos, os apóstolos se alegrarem, se regozijarem por terem sido dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, eles continuaram fazendo a obra de Deus. Porque grandiosa é a obra de Deus, poucos são os ceifeiros. E através dessa devocional, o Senhor, Ele quer abrir a sua mente e lhe fazer entender que você é um soldado escolhido, preparado, chamado, separado. Os apóstolos poderiam simplesmente, quando foram soltos, não falar mais no nome de Jesus. Eles tinham essa opção. E continuar vivendo suas vidas mudos. Mas o amor pelo Senhor, tanto na vida deles quanto na nossa, não nos permite nos calar. Ei, abra sua boca, fale do amor do Senhor, pregue a palavra de Deus, faça a obra de Deus, porque grande é o galardão que Deus tem sobre as nossas vidas. Em Apocalipse, nós vamos ver as grandes promessas que Deus ele tem sobre as nossas vidas. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o primeiro, é o último, é aquele que vive. Ele esteve morto, sim, mas ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não temas. Muitas vezes, os açoites, as palavras contrárias, as situações difíceis, as covas, os vales, quando nós estamos diante de um mar, querem nos parar, querem calar a nossa voz. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outros lugares. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nós somos privilegiados de receber a graça não só de crer, mas de sofrer por amor ao Senhor. Nem todos têm o privilégio de ser separado para sofrer por amor ao Senhor. Que nesta 9ª devocional você entenda que as oposições não têm o poder de nos calar, não têm o poder de nos parar, porque nós somos povo escolhido, nação eleita do Senhor. As adversidades não têm o poder de nos parar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta devocional você entenda que nós precisamos pedir a Deus discernimento e obedecê-lo para entender qual a voz que nós devemos seguir. Porque todos os dias o inimigo, ele tenta falar aos nossos ouvidos e colocar na nossa mente: você não é capaz, você não consegue, você não pode, você é pequeno. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. A obra de Deus é grande. Os apóstolos aqui ouviram 2 vozes. A voz do anjo os incentivando a ir e pregar as palavras da vida, e a voz dos invejosos, dos inimigos, dos opositores,
daqueles que queriam matá-los, de calar as suas vozes e não mais proclamar o nome de Jesus. Nesta nona devocional, abra a sua boca e diga aos 4 cantos que no nome de Jesus há poder, que Jesus é lindo, que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. No nome de Jesus há poder, que mesmo fraquinho, você não deixe, não hesite em falar no nome de Jesus. Não permita que nada venha parar você, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que graça, que privilégio poder crer, mas também sofrer por amor ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos. E que se você parou, se você se calou, que hoje você se levante, prossiga e abra a sua boca para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.